Olá, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Daniel do canal Carlos Invest e seja bem-vindo a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um indicador muito conhecido no meio dos investidores, que é o Dividend Yield. Mas antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, curta, comenta e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis e vamos logo para o vídeo. O Dividend Yield é um indicador que mede o rendimento somente com o pagamento das ações dos fundos imobiliários. Como assim? O dividend yield, nada mais nada menos, é aquela rentabilidade que eu falei sobre aquele vídeo que eu ensinei a calcular a rentabilidade. Você vai pegar o valor do dividendo, digamos que o MXRF11, o dividendo dele de R$ 10, de 10 centavos por cota. Aí eu vou dividir ele pelo o preço da cota dele, que é de 10,31. Aí vai dar um valor específico. Esse valor específico é a rentabilidade. Porém, o dividend yield, quando a gente se trata assim, geralmente a gente está falando do acumulado dos últimos 12 meses. Então vai ser rentabilidade de um determinado ativo nos últimos 12 meses, que aí vai dar um valor. Eu estou aqui como exemplo o MXRF11, só para vir aqui na aba de proventos, bem rapidinho. No último mês, fevereiro, ele distribuiu um dividendo de 10 centavos por cota na data base de 10,75. Então o seu rendimento em porcentagem foi de 0,93%. Já esse que ele vai distribuir agora no mês de março foi um dividendo de 10 centavos por cota também, porém com a cotação de 10,34. Então, como que o preço do dividendo, do pagamento foi o mesmo, porém o preço da cota abaixou. Quando abaixa, o rendimento fica maior, foi para 0,96. Então, aumentou 0,03%. Então, quanto menor é o preço do ativo, mais porcentagem, mais rendimento você recebe. E se fizer isso nos últimos 12 meses e calcular, fazer uma soma entre esses rendimentos, dá o que a gente conhece de dividend yield, aqui que no caso do MXF11, nos últimos 12 meses foi de 13,09%. Então é mais ou menos isso que é o dividend yield. Agora eu quero falar sobre a importância dele. Muitos investidores, quando vão analisar um ativo para colocar na sua carteira, só visam somente o dividend yield. Eu vou colocar ativo com dividend yield de 20%, de 15%, 18%. Quanto maior o dividend yield, mais eu vou receber. Não. Você tem que ter a consciência que o dividend yield ele é um indicador referente ao passado. Então, o MXF11, no caso, nos últimos 12 meses, ele pagou 13,09%. Não significa que daqui para os próximos 12 meses, os 12 meses do futuro, ele vai pagar essa mesma quantidade, porque isso aqui é referente somente ao passado e não ao futuro. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o dividend yield. Você não tem que só analisar ele, mas sim analisar indicadores fundamentais de um ativo, como patrimônio, o histórico de pagamento, tem que analisar a composição da carteira, tem que analisar diversas coisas com mais detalhe. O dividend yield é uma outra parte. Por quê? Tem ativos que vai pagar um determinado valor, tem ativos que vai pagar outro, de diferentes segmentos. Por exemplo, um ativo do setor de tijolo, seja do segmento de logístico, de shoppings, eles tendem a pagar menos. Então eles não vão pagar esses mesmos 13%. Eles vão pagar ali de 8 a 10% assim, no máximo. Geralmente fica ali de 6 a 9%. Isso um ativo de tijolo, de boa qualidade. Aí já um ativo de papel geralmente fica ali de 11
até uns 15%. Fica nessa variação. Tanto de agronegócio também fica ali de 13 a 15%, 16%, que é o caso do VGE11. Aí tem o do segmento de fundos, ou o híbrido. O híbrido ele já paga ali mais ou menos ali na margem dos 10, 11%. O fundo de fundos eles pagam um pouquinho menos, de 9 a 11, 12%. Então, dependendo de cada setor, o dividend yield vai mudar. Então, por isso que você não deve olhar somente o dividend yield. Aí tu encontraria, se fosse o que? Há uns 12, 15 meses atrás, você encontraria um TOR de 11, que ele é um fundo híbrido, tanto outros fundos na carteira como CRIs, e você encontraria ele com dividend yield de 15, 18%. Isso há 12 meses atrás. Aí se você só olha só pro dividend yield, você coloca na carteira e vai aportar muito. Aí o que aconteceu com ele? Devido a essa porcentagem alta de um ativo de papel, sendo que ele era um híbrido, que ele estava pagando como um papel, porém ele era um híbrido, acabou que as suas taxas de indexação com os seus ativos, com os seus CRIs, ficaram muito altas. Aí as empresas que pagavam o TOR de 11 acabou que não tinha mais dinheiro para poder pagar. Aí deu no que deu e o preço caiu e parou de pagar dividendo. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado em relação ao dividend yield. E assim como o dividend yield, logo para falar de vez, os proventos nos últimos 12 meses. O dividend yield do MXRF11 é de 13,09%. Já nos últimos 12 meses, ele entregou um total de R$ 1,35 por cota, isso nos últimos 12 meses. Então você tem que sempre ficar assim ligado com os dois. Se fosse, por exemplo, um GALG 11, não chegaria a R$ 1. Mas isso significa que ele é ruim? Não. Significa que ele é um ativo voltado ao logístico, né? Então, geralmente, eles tendem a pagar menos. Então, vocês têm que sempre ter essa noção de dividend yield referente a um ativo, que isso se remete ao passado, que de cada setor, de cada segmento, tem geralmente ali uma quantidade diferente. Então, vocês têm que ficar de olho nisso.